da maior hidrelétrica do mundo começa há 42 anos, quando o Brasil e Paraguai decidem fazer estudos para comprovar se em 7 quedas poderia ser construída uma usina. No início, a discussão era para saber a qual país pertenciam as cachoeiras. Apesar da pesquisa mostrar que elas estavam no Brasil, os dois países se comprometeram em dividir igualmente a energia produzida por Itaipu. O tratado que define a administração da hidrelétrica completa 35 anos no próximo sábado. As obras começaram em 78, com a construção das barragens. Mas a polêmica cruzou as fronteiras e foi preciso assinar um acordo com a Argentina, que temia que a água da represa pudesse ser usada para inundar Buenos Aires. Em 1982, a barragem fica pronta e o reservatório começa a ser formado. Uma das 7 maravilhas da engenharia, Itaipu tem números impressionantes. É da altura de um prédio de 65 andares e usou concreto suficiente para construir 210 maracanãs. Mas há um outro dado que impressiona. O lago de Itaipu tem 1.300 km², sendo apenas o 7º maior do país. Porém, tem uma produtividade muito alta porque o terreno é íngreme e a água ganha mais força. E sobre a polêmica envolvendo Itaipu, nós conversamos agora com o professor Ricardo Costa Oliveira, chefe do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná e especialista em Mercosul. Muito obrigado pela sua presença, professor Ricardo. Minha primeira pergunta, o governo brasileiro ainda dá sinais muito contraditórios sobre se vai ou não negociar e em que termos negociar com o Paraguai. O que o senhor acha que deve acontecer? O governo brasileiro deve construir a institucionalidade política no Mercosul, o respeito pelos contratos e uma postura que envolva o diálogo, a negociação e, principalmente, o compromisso com todos os contratos previamente estabelecidos, porque é assim que as relações internacionais podem progredir num ambiente de confiança e desenvolvimento em comum. Sem tocar no Tratado de Itaipu, é possível, existe uma margem de manobra para que o Brasil possa, de alguma maneira, ajudar o novo governo paraguaio? O Brasil pode ajudar o novo governo paraguaio em várias outras políticas, porque Itaipu é apenas um ponto na agenda. Nós temos desde os agricultores de origem brasileira, temos a questão do comércio internacional entre o Brasil e o Paraguai, temos problemas relacionados ao tráfico de drogas, o tráfico de armas, de modo que o Paraguai é um país extremamente importante para o Brasil. Mas tudo tem que ser dialogado num ambiente de paz, num ambiente de entendimento e principalmente num ambiente em que tanto o Brasil quanto o Paraguai ganhem da sua fronteira em comum. Uma pergunta do Florestan Fernandes de São Paulo. Florestan. Doutor Ricardo, alguns analistas dizem que é muito importante que o Brasil fortaleça os países da América do Sul para, inclusive, poder ter com quem comercializar. Eu pergunto, nesse caso, seria viável pensar em investimentos brasileiros no Paraguai para ajudar o Paraguai a ter uma condição econômica melhor? Exatamente. Em primeiro lugar, garantir a democracia paraguaia, a institucionalidade e também obras da infraestrutura do Mercosul. Uma obra que não existe é a própria forma da linha de transmissão de Itaipu para Assunção. É uma obra que o próprio BNDES está dialogando a um planejamento estratégico na América do Sul, que é a questão da integração energética. De modo que o Paraguai é um país que pode progredir bastante com o apoio do Brasil em várias áreas e principalmente mantendo um respeito pelos contratos, pela democracia e pelo entendimento. O ministro de Minas e Energia deu um tom duro, disse que não há por que negociar porque o preço é justo. Mas o próprio histórico de relacionamento que o Brasil tem com seus vizinhos, como o caso boliviano, mostra que talvez o ministro esteja destoando do que pensa o governo, de como pelo menos age o governo, e o governo estaria apenas preocupado em não mostrar todas as possibilidades para o Paraguai agora? Houve uma diferença no caso da Bolívia, porque era um contrato com uma empresa brasileira, Petrobras. No caso do Paraguai, nós temos a hidrelétrica, que é um tratado internacional, somos sócios, é uma binacional, exatamente. O Brasil que financia a maior parte da obra ao longo de décadas e até hoje a grande questão é que o Paraguai ainda está pagando com a sua participação, o financiamento da construção da grande hidrelétrica, que foi, na verdade, uma obra extremamente importante para o Paraguai, significa muito no orçamento, no PIB paraguaio e ainda a questão do pagamento do financiamento.
O Tratado de Itaipu de 1973 foi amplamente discutido no Congresso paraguaio, no Congresso brasileiro, com o poder legislativo, com a sociedade civil, e é um tratado que é uma referência internacional. A grande questão é o financiamento que irá até 2023, que tem que ser pago como está sendo pago em dia. Uma última pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse muito rapidamente. O senhor que é lá do Paraná e que há uma integração muito grande com o Paraguai, o novo presidente Lugo, ele estaria mesmo disposto a fazer tudo o que disse na campanha ou há um pouco também do jogo político comum? Uma coisa é o discurso de palanque, o discurso de campanha. Outra coisa é a administração de um Estado concreto. Então, muitas vezes, o modelo que é colocado é o próprio modelo do presidente Lula, na famosa Carta aos Brasileiros, em que ele assumiu o compromisso de manter os contratos em função disso que a economia brasileira tem esse respaldo internacional e a grande popularidade que o presidente Lula tem, garantindo os contratos, os tratados e tendo a respeitabilidade internacional. Ok. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Nossa satisfação. Se você quiser